Olá, meus amores do nono, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? E hoje a gente vai ver a questão dos triângulos retângulo, tá bom? Então, o livro de vocês, ele traz essa introdução sobre triângulos retângulo que ele fala. O triângulo retângulo, ele foi um objeto de estudo muito importante, que desde a antiguidade ele tem muitas aplicações, sendo uma delas a astronomia. Então, a gente vai ver que o triângulo retângulo, ele realmente é muito utilizado, ele tem várias aplicações dentro da astronomia, dentro da engenharia, da matemática, né? E ele fala aqui que mosaico composto de vários triângulos retângulos de diferentes tamanhos foram encontrados nas culturas mais antigas. Isso deu ao homem a oportunidade de perceber que, usando cada lado do triângulo retângulo como lados de quadrados, a mesma relação podia ser encontrada. A área do quadrado construído sobre o maior lado é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os outros dois menores. Então, o que ele estava querendo dizer? Nós temos aqui o triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo ele é caracterizado pelo fato dele ter esse ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, aqui era o maior lado. Então, quando ele construía aqui, o quadrado aqui, outro quadrado aqui e outro quadrado aqui, ele percebeu o quê? O quadrado da área maior, né? Ele era igual à soma dos outros dois menores. Então, eu tinha aqui, ó, quadrado 1, 2, 3. Então, o quadrado, a área desse quadrado aqui, número 1, era igual à soma desses dois aqui, ok? Então, ele percebeu isso, essa relação que a gente vai ver mais na frente, que vai conceituar um teorema. Então, ele começa com essa introdução. Depois, ele vem o quê? O livro traz para vocês os elementos de um triângulo retângulo. Ele só vai indicar, tipo, BC, que é referente a essa letrinha A, né? É a medida da hipotenusa. AB, que é aqui a letrinha C, é a medida do cateto AB. AC, que é representado aqui por essa letrinha B, é a medida do cateto AC. AH, esse segmento, é a medida da altura relativa à hipotenusa. Então, aqui, ele é como se fosse a altura do triângulo, tá? Referente à hipotenusa. BH, que é essa medidazinha aqui representada pela letra N, é a medida da projeção ortogonal do cateto AB sobre a hipotenusa, como se fosse uma projeção ortogonal. Nós temos aqui, ó, temos essa projeção ortogonal. HC é a projeção ortogonal do cateto AC sobre a hipotenusa. Então, aqui é só a questão do quê? Dos elementos, que se a gente for resumir, é o quê? A hipotenusa, cateto, porque vai ter dois catetos, né? Uma hipotenusa e dois catetos, que mais na frente a gente vai classificar esse cateto, um como adjacente e outro como cateto oposto. Temos a altura desse triângulo e nós vamos ter a projeção ortogonal. Então, hipotenusa, catetos, a altura e a projeção ortogonal dos catetos, né, referente a um lado. Então, é basicamente isso, os elementos do triângulo retângulo. Lembra que eu falei lá da questão que ele pegou o quadrado do lado maior, que é igual à soma dos outros quadrados, que é referente aos dois catetos? Então, ele vai conceituar um teorema muito conhecido e muito importante, que é o Teorema de Pitágoras. Então, ele fala, o que nos leva ao Teorema de Pitágoras? Em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, a gente vai ter um triângulo retângulo e a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado, ok? Aí aqui ele traz as principais relações que a gente precisa saber
para calcular e encontrar algum desses lados, algum desses segmentos, seja altura, seja o valor de um dos catetos, ou quanto mede a hipotenusa, ou então quanto vai medir uma projeção, né? Pronto, para a gente descobrir qualquer um dos elementos que a gente falou, que é a hipotenusa, os catetos, a altura e as projeções. Então, a partir dessas relações, a gente pode encontrar o valor de algum ainda que não está determinado. Então, quais são as relações que a gente vai ter aqui? Quando a gente aplica o teorema de Pitágoras, a gente vai ter a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui ele está se referindo aqui, ó, a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado. Hipotenusa e os dois catetos. Então, essa relação que ele dá quando a gente aplica o teorema de Pitágoras. Aí no segundo ele fala, a gente pode ter c ao quadrado igual a n ao quadrado mais h ao quadrado. Ele está se referindo, ó, esse CNH, ele está se referindo aqui, ó, CNH. Consegue perceber? Separa aqui esse triângulozinho, ó. Então aqui tem um C, que é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros catetos, dos outros dois catetos também ao quadrado. Então, quem são os outros dois? H e N. Então, fica C ao quadrado igual a N ao quadrado mais H ao quadrado. Por isso que ele traz essa relação. Só um momento. E a terceira, B ao quadrado, é igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Então, ele traz justamente, aqui ó, B representa a hipotenusa, então fica B ao quadrado igual. Quem são os outros dois catetos? M e H, por isso que fica M ao quadrado mais H ao quadrado. Então, quando a gente aplica essa questão do teorema de Pitágoras, a gente pode ter essas três relações se baseando aqui nesse triângulo, né, nessa figura. Além do teorema de Pitágoras, ele fala aqui, há outras relações métricas que não são resultados diretos do teorema de Pitágoras, mas que a gente pode também identificar alguns dos elementos desse triângulo, que é o quê? Ó? H ao quadrado é igual a M vezes N. H ao quadrado, ele está se referindo a esse H, M e N, tem essa relação. Ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, é a primeira relação. Se eu quiser descobrir qual é o valor dessa projeção aqui, ou dessa aqui que representa a letra N, eu posso utilizar essa relação. H ao quadrado é igual a M vezes N. Qual é a próxima relação que ele dá? Ele traz aqui, ó. Segunda, B ao quadrado é igual a A vezes M. B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, para mim saber qualquer um desses três, eu também posso fazer aqui, ó. B ao quadrado é igual a M vezes A. Ou então, A vezes M, não importa, tá? A ordem aqui, a gente pode utilizar essa segunda relação, tá? Para mim descobrir aqui o valor de A, por exemplo. Então, eu sei que aqui vale M, e aqui eu sei que vale um valor 9. Então, eu posso estar usando essa relação, substituindo para poder encontrar aqui o valor de A, ou o valor de M, ou o valor de B. Posso usar essa relação. Vamos lá para a próxima. Próxima relação que ele traz. C ao quadrado é igual a A vezes N. É a mesma coisa que a gente viu, só que do outro lado. Ó. C ao quadrado é igual a A vezes N. Esse C ao quadrado é igual a esse A vezes o N. Outra relação para eu poder encontrar qualquer um desses valores, tá? Eu tendo dois valores, desse eu posso encontrar o terceiro. Vamos lá para a última. Última relação, ele fala A vezes H é igual a B vezes C. A vezes H é igual a quem? A B vezes C. Então, essa é a nossa última relação. Então, se eu sei o valor de A, sei o valor de H, certo?
sei o valor de C, por exemplo, e eu quero encontrar o valor de B, eu posso usar essa relação, tá? A vezes H é igual a B vezes C. Então, é basicamente isso, tá? A gente vê a questão do triângulo retângulo, a gente estuda quais são os elementos deles, os principais elementos. Dentro disso, a gente vê a questão do Teorema de Pitágoras, que é um teorema muito conceituado, é um teorema muito importante, muito estudado. A gente vê ele em muitos conteúdos, né? A gente precisa dele bastante. E dentro dele, desse Teorema de Pitágoras, a gente também tem outras relações que não vêm diretamente dele, que são essas que a gente acabou de falar, que nos facilita muito para a gente encontrar um termo, um valor, um elemento, né, a medida de algum elemento do triângulo retângulo. Então, é basicamente isso que esse conteúdo, que esse capítulo vai explorar de mais importante, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, meus amores, que vocês possam ter compreendido essa questão do Teorema de Pitágoras e que a gente possa estudar e construindo esse conteúdo juntos, tá bom? Porque ele realmente é muito importante. Então, eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.